E aí, fellas, Mister X aqui. Eu só tenho uma coisa a dizer. Parabéns, dona Microsoft. Parabéns, 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 parabéns. Você conseguiu a inacreditável façanha de pegar toda a boa vontade dos seus consumidores e enfiar bem no meio do... Antes de começar o vídeo, eu só queria pedir o seguinte: dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização. Se possível, comenta aí o que você achou do vídeo. E bom, sem mais delongas... E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Bom, eu genuinamente... Cara, eu tô genuinamente sem palavras, cara. O que acontece? Na semana passada, o gamer brasileiro tomou a maior rasteira da sua história e que ele nem esperava por essa. Quer dizer, talvez ele até esperava, mas foi muito ingênuo para não ver chegando. O que acontece? A Microsoft, deliberadamente, decidiu aumentar o valor do Game Pass para inacreditáveis 50%. Pera, quê? Eles aumentaram 100% aqui no Brasil! Eles tiveram a brilhante ideia de aumentar o valor de R$60 para R$120. Cara, R$120 por mês. Os caras têm ideia do quanto R$120 por mês é por aqui? Meu irmão, R$120, tem gente que não consegue fazer uma feira aqui no Brasil. Tem gente que não consegue comprar comida o suficiente para um mês com R$120. E só tem R$120 para gastar, no geral, por aqui. A Microsoft, ela não tinha começado tão bem com a marca Xbox desde o seu início. Apesar de ter tido um sucesso bem bacana lá nos Estados Unidos, acabou não pegando tanto aqui no Brasil com o lançamento do primeiro Xbox. Com o 360, a Microsoft conseguiu uma player base muito forte. O One Piece teve um pouco a ver com isso? Com certeza teve bastante a ver com isso. Porém, essa player base estava sendo formada e eles conseguiram acabar com tudo isso na era do One, decidindo não focar em jogos, mas focar em serviços. E desde a época do One, a Microsoft decidiu que os serviços seriam aquilo que fariam com que a marca tivesse muita força e etc. Mas eu quero salientar que a Microsoft faz cerca de trilhões ao longo do ano. E desde a compra da Activision, eu já sabia, e todo mundo sabia de alguma coisa, a compra da Activision não vai se pagar sozinha. Todo mundo esperava que com a presença do COD no Game Pass, muitos assinantes apareceriam, mas isso não aconteceu. E a Microsoft, em movimentos exageradamente deliberados, inclusive relatados por alguns leakers da indústria, que já vazaram dados sobre a Microsoft antes, então, apesar de vazamentos a gente ter sempre que tomar cuidado com as informações, fica meio difícil quando 1 mais 1 faz 2 e a verdade aparece. E uma dessas verdades é: a Microsoft está fazendo isso porque nessa geração ela ainda está colhendo frutos da geração passada que ela não só perdeu, mas perdeu muito feio por decisões estúpidas dela mesma. E o que é que o leaker vazou? Ele vazou que a Microsoft está ativamente aumentando os preços dos seus produtos porque os valores que eles investiram nessa geração, eles não estão conseguindo se pagar. E não só não estão conseguindo se pagar, como eles precisam que você pague o preço por isso. Que você pague o pato por isso. Ou seja, eles tomam as decisões de mercado mais esdrúxulas possíveis, tentam fazer um bom serviço que realmente estava fluindo, as coisas estavam dando certo, mas aí tomam decisões financeiras extremamente complicadas, absurdas e idiotas, e agora precisam que você pague a conta pelo novo COD. É verdade, né? Não tem mais o Perfect Dark porque ela também cancelou, fez o favor de fechar estúdios, demitiu em massa, lembrando, trilhões. E aí eles decidem criar o serviço do Game Pass. O Game Pass definitivamente foi a coisa que mais ajudou brasileiros a entrar no mundo dos videogames nessa geração. É incontável os relatos de quantos jogadores usaram o Game Pass para poder jogar um jogo que eles
ou não teriam como comprar, ou seria muito difícil eles terem acesso comprando apenas um jogo. Eu falo por mim mesmo. Eu tinha falado pra vocês no vídeo lá do Ninja Gaiden, dá uma conferida depois, que na época que o Game Pass ele tava a R$5 e eu tava de férias da faculdade, eu aproveitei a rodo pra jogar One Piece Pirate Warriors 4, que é um dos games que eu mais gostei de ter jogado da geração. Apesar dele ser um game de One, eu joguei ele via cloud lá em 2022. E caras, eu fico muito triste com isso tudo, cara, porque em 2024 eu finalmente tive a oportunidade, depois de 10 anos batalhando, de ter o meu primeiro console de nova geração, que é um Series S. O Series S definitivamente foi o console que cabia no bolso do brasileiro. E agora você, jovem brasileiro, com os seus pouco mais de R$1.500, com esse valor você conseguiria comprar o seu Series S, talvez de segunda mão. Mas você, CLT médio, não poderia meter esse louco. Você teria que juntar por vários meses até você finalmente ter o seu Series S. E parabéns, você conseguiu o seu Series S. Agora engula um serviço de R$60 para você poder jogar os seus joguinhos e jogar online. Aí você pensa, poxa, R$60? Até dá. Bom que eu jogo alguns jogos legais, tem bastante jogo aqui, eu consigo zerar 1, 2 no mês e fica tudo bem. E ainda eu economizo muito menos. Agora você vai ter que lidar com a singela bagatela de R$120. Se você assinar isso durante o período de um ano, você vai ter dado a uma empresa trilionária pouco mais de R$1.400 para uma empresa que, eu vou relembrar, é trilionária. Cara, a ganância corporativa dessas empresas atualmente tá absurdo. Tão absurdo que a própria Microsoft teve um cancelamento em massa de assinaturas a ponto dos seus servidores caírem. Mais uma vez, parabéns, Microsoft. Você conseguiu, em uma semana, destruir a player base que você já tinha, fazer com que as pessoas desistissem da sua marca, perder mais assinantes do que angariar, e simplesmente decidiu que agora você é uma marca de luxo. E simplesmente decidiu que você não precisa mais de países emergentes, nem de terceiro mundo dentro do seu universozinho trilionário. Parabéns, mas deixa eu dizer uma coisa. Tem até uma coisa muito maneira no que vocês fizeram. Eu devo elogiar essa movimentação toda de vocês. Eu devo parabenizar com muita força. Porque vocês conseguiram duas coisas inacreditáveis. Fazer com que na próxima geração as pessoas queiram montar um PC. Eu, pessoalmente, estarei montando um PC até ano que vem. E 2, vocês conseguiram. Vocês deram início à nova era dos piratas. Eu vou ser o rei dos piratas!